do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Hoje é uma situação realmente muito especial e esse é o vídeo que eu vou, depois de um longo período sem postar vídeos, né, a gente vai voltar. Eu estava procurando um vídeo que fosse especial para voltar a postar os vídeos, né? Eu tenho que confessar para vocês que eu fiquei realmente bastante desanimado com os boicotes, com os cortes, com o congelamento do canal, com as pessoas me dizendo que estavam inscritas, mas não estavam recebendo as notificações. O que eu acabei de comentar aqui com a nossa convidada do programa, já vou explicar melhor isso, né? Que na verdade nós somos convidados dela, mas já vou explicar isso aqui. Mas só voltando ao assunto, pessoal, dessa questão do boicote que fizeram com o canal, né? Que realmente me desmotivou muito isso aí, me desmotivou demais e tal. Eu pensei em parar com o canal, mas na verdade a gente tem que levar adiante do jeito que der e que chegue a informação para as pessoas que tiver que chegar. E é isso aí, tá? Então agora tem bastante novidade também em relação a Ratanabá, em relação aos programas que o Urandir está falando com a voz das etnias, né? Que agora o Brasil vai ter a oportunidade de saber o que realmente acontece na situação dos índios, tá? Então nós temos muita coisa bacana para falar. Então esse vídeo vai ser a reabertura do canal, vamos dizer assim, né? Então agora eu vou voltar a postar alguns vídeos. E, gente, na verdade, hoje nós estamos como convidados aqui. A gente veio para um churrasquinho maravilhoso que a gente acabou de saborear, que foi maravilhoso. E nós estamos em Igrejinha, a gente se deslocou de Gramado e até Igrejinha. Nós estamos aqui com um casal maravilhoso. A Dona Ivone, que está aqui do lado, que já vai falar com vocês, nós conhecemos ela lá em Mato Grosso do Sul. Aí foi uma coisa muito bacana, que nós acabamos descobrindo que nós já éramos amigos do filho dela, que mora lá em Gramado. A Mariana já tinha algumas relações da parte comercial com ele, e eu tive um encontro com ele. Na verdade a gente foi nadar num rio aqui perto. Foi uma história muito bacana, né? Aí os anos se passaram, e eu tô falando isso, cara, de uns 8 ou 10 anos atrás. E lá em Mato Grosso do Sul, quando nós conhecemos ele, a gente ficou sabendo, esse casal, né, que é o seu Rubi e a Dona Ivone, a gente ficou sabendo que a Dona Ivone era a mãe do Rafael, que era o cara que eu já tinha tido encontro. Tinha sido uma tarde na natureza, um banho de rio muito legal, né? Coisa de 10, 11 anos atrás. Então olha como é que são as coisas, que mundo pequeno. Pois bem, pessoal, a Dona Ivone está aqui, ela vai depois fazer uma breve apresentação, e ela está aqui por causa que todo o pessoal do Dáquila Pesquisa deve muito a esse canal, a esse casal, por causa que eles são... por causa que eles se intitulam como os dinossauros, os daquilanos dinossauros, né? Então, quando começou lá, desde o antigo Projeto Portal, hoje tu tem uma cidade estruturada, inclusive eles têm uma casa lá lá em Ravalon também, né? Conhecemos a casa deles lá, também estivemos no churrasco na casa deles lá, ouvimos histórias maravilhosas. Hoje ouvimos várias histórias maravilhosas, não vamos poder contar todas aqui, mas, gente, é fantástico as coisas que esse casal já vivenciou, né? Já experimentou, já experienciou, é fantástico. Então, gente, nós estamos aqui hoje, e o objetivo dessa primeira entrevista, espero que hajam outras, né, que a gente possa, porque são muitas histórias maravilhosas, mas é de como começou o Projeto Portal. E a Dona Ivone estava aqui me dizendo agora do quanto que foi investido, não só financeiramente, mas de tempo, de esforço. E daí ela estava dizendo que a gente fazia tudo com muito amor. Claro, o objetivo é tão grandioso, quando eles perceberam a proposta, né, é tão maravilhoso que eles realmente faziam de coração. Então hoje, quando as pessoas vão nas ACs, que a gente chama que é atividade de campo, e encontra lá a estrada aberta, né, a cidade mais ou menos montadinho, então tem toda uma estrutura para receber os convidados, para hospedar os convidados, a nível de não só hospedagem como alimentação, tudo, né? O auditório está maravilhoso também, né? O Anivoso está concluído agora. Então foi um trabalho, um investimento gigantesco para que as pessoas, né, soubessem das verdades que são escondidas, né, a nível mundial, a gente sempre fala do governo oculto, do GO e tal. Então tudo isso é para as pessoas, é para o benefício da humanidade. Então, enquanto a gente, com muita dor no coração, ouve muita gente falar que é um bando de interesseiros, charlatão, está arrancando dinheiro das pessoas, aí quem vai lá e vivencia o que acontece lá, né, e percebe que, cara, que realmente é um trabalho fantástico para a humanidade, é tudo revertido para o bem da humanidade, não tem nada a ver com interesse próprio, e quem vai lá constata isso, né, com os próprios olhos, é muito notório isso. Então a gente fica muito magoado, choca um pouco isso aí, né?
Mas o mundo foi sempre assim, sempre teve as pessoas que falam do que não sabem, né, que gostam de ver o lado negativo. Então eu convido vocês, antes de qualquer coisa, assim, ó, antes de ter uma ideia errônea sobre Dáquila, sobre Urandir Fernandes de Oliveira, sobre o que acontece em Ravalon, tira um tempo e faz um investimento como eu e Mariana fizemos, né, e como a Dona Ivone já fez há 25 anos atrás, mais ou menos, né, e vão lá, conheçam e saibam o que está acontecendo para vocês poderem falar com propriedade. Hoje eu falo com propriedade porque eu estive lá, eu vivenciei, eu experimentei, então a gente tem essa certeza no nosso coração, a gente pode passar essa certeza para vocês. Então, Dona Ivone, em primeiro lugar, é uma honra, muito obrigado pelo convite, é emocionante estar aqui, ainda mais depois das histórias do que eu ouvi hoje. Se vocês estivessem no meu coro, vocês entenderiam o porquê dessa emoção que eu estou tendo aqui. Né? A Dona Ivone vai começar a contar agora para nós, depois a gente vai falar um pouquinho com o senhor Rubi também, em relação a como começou tudo isso, tá ok? Então, Dona Ivone, está com a palavra, pode começar. O que é que tu quer que... É, porque são muitas histórias, né, pessoal? Mas, Dona Ivone, assim, então, basicamente a Dona Ivone já falou como foi o contato, que ela conheceu o Urandir em Porto Alegre, coisa e tal, e foi parar em Mato Grosso. Então eu quero ouvir alguma história dela, de como foi a primeira vez que eles foram para o Mato Grosso. Vai lá, Dona Ivone. A primeira vez eu fui sozinha, com a minha tia. O Rubi ainda não estava muito na vibe dos extraterrestres. Aí a gente ficou em barraca, tinha um banheiro masculino, um banheiro feminino, né? Nós estávamos naquela época em 90 pessoas. Já era bastante gente. Já era. Nós fomos daqui do sul, de Porto Alegre, com um ônibus. E daí tinha de outros estados. Sim, juntou um ônibus para poder fazer a excursão, né? E aí a gente foi e desde o primeiro dia, assim, a gente estava encantado. De noite, como tinha só um gerador para luz, acho que com o tempo, mas depois a gente ficou sabendo que era por causa das naves. Interferência intergaláctica, gente. Olha. Então, de vez em quando, o gerador caía. Interdimensional é o termo correto. Interdimensional. E aí, na primeira, não sei se foi na primeira ou na segunda noite, o Urandir pegou todas as pessoas para fazer um teste. Aí a gente conheceu também a cabaninha onde ele morou muito tempo, o tempo que ele foi trabalhar, foi organizar, foi ter as orientações dele. Ele viveu numa cabaninha de taquara, cobertura de palha. Bem uma humildade assim extrema. Só quem conhece o Urandir pessoalmente sabe disso, né? Só quem conhece o Urandir saber da humildade dessa criatura. É um ser fantástico. Então eu vou contar a minha experiência. Então a gente entrava naquela cabaninha porque ele estava mais escurinho e tinha uma mesinha. Daí ele colocou uma fechadura. Eu não lembro se era um cadeado ou se era uma dobradiça de porta. Não tenho assim bem lembrança. Eu sei que era pesado, era de ferro. Aí ele dizia assim: agora tu, com a tua mente, tu vai jogar esse objeto pro chão. Aí eu dizia para ele: mas é bem capaz, Urandir, que eu vou conseguir o meu pensamento. Ele disse: te concentra. E eu só tinha vontade de rir. Eu digo: mas é bem capaz que eu vou com o pensamento jogar. Nosso subconsciente duvidando, né? Daí ele insistia. Ele disse: te concentra, tu não está te concentrando. Eu resolvi me concentrar. Mas levei um susto, porque aquilo bateu naquelas taquaras com uma força. Olha, Dona Ivone. Daí ele disse: ah, meus parabéns. Eu digo: não, parabéns para ti, né? Porque de certo. Ele disse: não, eu ajudei um pouco. 80% foi tu, 20% fui eu. Então tá, digo, então acredito fazendo o inverso. Entendi. Mas foi uma coisa assim, que ele estava longe, como se fosse essa mesa aqui. Ele estava lá, eu estava aqui, e ele insistindo, né? Ele via que eu não me concentrava. Aí quando eu resolvi me concentrar, eu mesmo levei o susto com a pancada, mas voou aquilo com uma força nas taquaras. Na parede, no caso.
Então, e a minha tia teve uma experiência também muito interessante aquela noite, e ela dizia que era uma nave. Mas naquele tempo tinha por lá as sondas. Né? Porque ela disse que ela estava sentada embaixo de uma árvore e na hora que apagou a luz, que caiu o gerador, ela via para cima da árvore como se fossem estrelinhas de Natal, né, rodando, né. Daí eu pensei, digo, isso é conversa da tia. Não, porque a gente... Não acreditava, né? É difícil, não, né? A gente não acreditava, a gente nunca soube disso, né. E depois a gente acabou sabendo que realmente, né, naquele tempo os Laquins estavam trabalhando por lá ainda, né? Tá. E de vez em quando, os Laquins são? Os seres de Pégasus. Ah, os seres de Pégasus, que é da onde a origem do Bilu. A origem do Bilu, sim. Perfeito. É o Bilu, Os o irmãos Tato, dele. O Ítalo. O Bilu, o Tato e o Ítalo, né? O tríade. o Tilo. E o Tilo, também, na saúde. isso aí. Daí, quando eu confirmei mesmo essa história da tia, porque nós estávamos no platô, tu conhece, né? O morro lá, que tem aquela pedra grande. E então a gente enxerga até o horizonte, né? E lá para baixo, assim, também a várzea, né? E uma noite a gente estava no platô e daí saiu da mata uma sonda, né? E ela ficou girando, 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 até que pegou o impulso e foi. Subiu. Ali foi o primeiro contato da senhora com uma sonda. Mas visual. Não foi na primeira viagem, eu acho que já foi em outra viagem. Entendi. Mas na primeira viagem, eu não queria levar a filmadora, porque eu não era acostumada, a gente viajava, o Rubi filmava e eu fotografava, né, o que me interessava. E ele insistiu para mim levar a filmadora. Eu digo, mas depois se chove, porque era época de chuva, eu digo, eu não sei lidar, né? Daí ele me e o risco de danificar? E eu já sabia, aliás, eu ainda não sabia. Eu ainda achava que não fosse tanto. Olha aí. Aí daí eu acabei levando, e daí isso foi na última noite daí. Então o Urandir, ele avisou, de noite né, vamos ter alguma coisa especial. Aí eu levei a filmadora e lá pelas tantas, aí já porque a gente tem que se preparar também, tem que mentalizar, tem que usar o pensamento, que lá se usa muito a força do pensamento. Aí lá pelas tantas ele disse, olha, elas estão aparecendo. Aí lá no fundo, perto do horizonte, perto dos morros do fundo, assim, eu vi 2 bolas de luz, mas diziam que eram 3, que tinha uma verde, eu só via a dourada e a vermelha. E continuei até no final, eu só vi as 2. Então, e elas vinham flutuando. Vinham na nossa direção, né? Lá de longe vinham flutuando, né? As 2, cada uma no seu canto. Dali um pouco, o Urandir disse, quando ela, acho que devia estar no pé do morro ali da pedra, estava uns 50 metros, eu acho, nem tanto longe de nós. Ele disse, agora vocês prestem atenção que elas vão se juntar. E aí elas se juntaram e deu aquela explosão de luz, assim, uma coisa fantástica. E eu consegui filmar bem. No começo eu não conseguia captar a imagem, aquelas máquinas antigas. Sim, né? não é a tecnologia de hoje, né? Mas daí quando eu consegui... E essa filmagem foi que fez... Convenceu o seu Rubi. Aí ele quis ir para constatar. Sim, viu que Exato, Dona Ivone. Eu digo, eu acho que eu fui encaminhada para lá para levar o Rubi, porque ele fez coisas muito mais importantes, teve contatos muito mais importantes do que eu. O que a gente ouviu antes. Eu tive vários, mas assim, ele inclusive foi selecionado para contato bem antes
de mim, né? É. Então eu tinha, como ele estava indo, era começo, eu digo, ai, tomara que eu achava que eu ia ter, né? Eu achava que eu ia ter contato, né? E eu digo, tomara que o Rubi também, tomara que não seja, né? E daí, porque o Urandir dizia, a gente ia passando por ele e ele dizia, pode passar, bichado, pode passar, pode passar, pode passar. Essa história é muito legal, E gente. nós achávamos que o bichado era Era o podre, era o ruim. E daí o Rubi estava bichado. Eu fiquei com uma pena, eu digo, coitado. O Rubi não vai poder ter o contato. Ele tá Não, e era bichado. ele o selecionado, né? Os bichados é que seus primeiros Os bichados eram os bons. Gente, só um pequeno assim, ó. Olha que interessante. A Dona Ivone foi primeiro no evento, né? E ela achou que ela ia fazer contato primeiro, coisa e tal, depois inverteu e o seu Rubi acabou tendo uma coisa mais efetiva. Aconteceu a mesma coisa comigo. Primeira vez que eu falei pra minha segunda ex-esposa, que é a Regiane, e ela até achou engraçado, ela estava com o namorado dela na época, ela foi visitar lá, enfim, lá em Caxias, no encontro que nós tivemos, eu e a Mariana falamos sobre essa questão da ufologia e rolou até umas piadinhas, ela não levou muito a sério. Eu não sei que raio caiu na cabeça dessa mulher aí que ela acabou indo parar lá em Rábalo antes do que nós. Não, ela não foi em Rábalo, desculpa. Ela conheceu o Urandir pessoalmente em São Paulo. Como é que... Desculpa, me fugiu o nome. Juquitiba. Em Juquitiba, exatamente. Em Juquitiba ela foi lá. E, gente, ela teve contato com o Bilu, ela viu o ET Bilu e conversou com o ET Bilu por quase 2 horas, 1h30, quase 2 horas. E no último dia das mães de 2021... Eu e Mariana estivemos lá, em Estrela, na casa da Regiane, e ouvimos a gravação que foi gravada no celular dela de toda essa conversa com o ET Bilu, com aquela vozinha dele lá, tradicional, né? E ele falando, Regiane isso, Regiane aquilo, falando com ela, eu digo, como é que pode? Eu com um canal, o pesquisador, coisa e tal, e ela vai lá e tem contato com um cara antes do que eu. Tanto que até no dia de hoje eu ainda não tive contato com o Bilu. Eu tive outros contatos, não com o Bilu, mas ela já viu o ET Bilu. Então uma situação semelhante a essa que a Dona Ivone está comentando agora, né? Mas enfim, Dona Ivone, para continuar. Tá, então essa foi a minha primeira viagem. Daí na volta, eu achei uma coisa assim, muito interessante, eu não conseguia dormir, eu estava na janela, olhando o céu, porque eu de noite, quando viajo de ônibus, gosto muito de olhar o céu. Eu também. Aí, lá pelas Santos, naquele tempo eu não conhecia quase, então eu não sei localizar. A gente estava passando por um campo e lá pelas Santos eu vi uma bola de luz vermelha. Olha aí. E aquela bola de luz foi acompanhando o ônibus, a bola de luz dentro do campo e nós no asfalto. Foi acompanhando, e eu pensei, eu digo, será que eu estou vendo? Daí mais alguém viu, aí deu um alvoroço. Dentro do ônibus. Aí a bola sumiu. Mas acompanhou muito tempo, enquanto o pessoal estava dormindo, eu vi assim, muito tempo ela, né, acompanhando. Às vezes passava atrás de uma árvore ou de um capãozinho, né? Sim. Daí aparecia de novo. Mas quando uma viu e chamou a atenção dos outros, né? Aí todo mundo queria ver, deu aquele, porque quando dá uma agitação... Desequilibra e impossibilita o contato. Pessoal, olha que interessante nos vídeos que eu falo, principalmente no vídeo que a gente fez sobre o que aconteceu com a TV Record e com o episódio do repórter Cristiano, que o esforço que o Bilu dizia, Cristiano, relaxe os ombros. O Bilu percebe os seus tendões tensionados, relaxe os ombros, mantenham a calma que Bilu vai sair na estrada, coisa e tal. Sempre essa história, pessoal, que a pessoa tem que estar tranquila, ela tem que estar equilibrada. No momento que a pessoa fica com medo, assustada, nervosa, coisa e tal, o contato se desfaz. É exatamente o que a Dona Ivone está falando. Enquanto ela estava vendo, estava tudo tranquilo. Quando todo mundo no ônibus começou a ver e causou aquela agitação, e daí muitos provavelmente dentro do ônibus ficaram com medo daquilo que estava acontecendo lá, o medo, como eu sempre digo, é uma coisa que inviabiliza o contato. A esfera desapareceu. Uma parecida com essa eu vi em Minas do Camaquã. Que é aqui no Rio Grande do Sul, pessoal. É aqui no Rio Grande do Sul, onde aconteceu muitos eventos e muita coisa diferente.
Hã? A Lilith e Tá, aquele... não, eu quero, porque eu estava falando da bola vermelha, né? Então, nós temos casa em Minas do Camaquã também. Também, tá. Daí a gente estava sentado na frente, tomando chimarrão, eu, o Rubi, um casal de amigos e mais a minha tia. A minha tia que me acompanhou muitos anos. Agora eu tenho medo de levar porque ela está com 100 anos, 90. Até que 90 eu acho que nós chegamos a levar ela ainda uma vez, não é? 90, 90 e pouquinho. Mas agora eu não tenho mais coragem de levá-la. Nem eu estou tendo coragem de ir. Eu levar ela. É. E aí, eu e a tia, a gente estava sentado uma do lado da outra, o Rubi estava sentado assim na tua posição, o casal estava ali. Aí um pouco, eu e a tia, eu comecei, olha lá, né? Ninguém deu atenção porque eu estava era assim, tamanho de maior do que uma lua cheia. Uma bola de basquete. Não. Maior? Não, basquete é A bola de basquete é grandona, Eu achei tênis. Não, a de basquete é a maior zona. Uma bola de vôlei, talvez. A minha tia disse que viu maior. Entendi. Diz que ela viu como se fosse uma bacia, um prato grande assim. Grande, uau. Eu vi nesse tamanho verde, um verde neon. Passou por trás de uma árvore, foi flutuando, até sumir atrás de outra árvore. Só eu e ela que vimos, os outros não viram porque eu acho que Não eles chamaram estavam... atenção, né? Aquele, né? E ela estava, de certa logo se ligou também, né? E os outros estavam conversando, não se ligaram, perderam de ver a bola verde. Caramba. Diz que é uma sonda da saúde, né? Ah, sim, a luz verde é muito relacionada à saúde, né? Cura e saúde e tal. Pessoal, eu vou fazer um pequeno corte agora, por causa que aqui no meu lugar eu vou colocar o seu Rubi, que vocês devem estar ouvindo a voz dele, mas não estão vendo. E já vou só antecipar para vocês aqui que o seu Rubi, como a Dona Ivone falou, a Dona Ivone que foi lá, fez a filmagem, o seu Rubi viu aquela filmagem, ficou maravilhado com o que ele viu e teve que ir lá constatar. E a partir daí, o seu Rubi estava falando no almoço de hoje, ele já tinha me falado 9 meses atrás, em julho do ano passado, quando nós nos conhecemos pessoalmente, lá fomos convidados para o primeiro churrasco, esse é o segundo que eu estou tendo a oportunidade de conversar com ele. Ele já tinha falado de histórias maravilhosas, de contatos que ele teve para nós, assim, hoje soube de outras histórias, cara, é muito bacana, é muito impressionante. Então eu vou pedir para o seu Rubi sentar aqui agora, tá? E nós vamos fazer um pequeno corte e já vamos continuar a entrevista aqui.